noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas palestras da nossa Associação Espírita Terceirense. Quem de nós não ouviu já uma série de superstições em torno dos espelhos? Por exemplo, aquela superstição de que teremos 7 anos de azar se quebrarmos um espelho. Não sei se sabem, mas esta crença vem do tempo dos romanos, que acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos e que, portanto, se tivéssemos o azar de quebrar um espelho, nossa alma ficaria, segundo eles, presa entre os cacos até à chegada do novo ciclo. Mas como o mundo é feito de costumes diferentes, esta crença de que partir um espelho é um azar, representa um azar, não é uma crença geral em todo o nosso planeta. Existem costumes diferentes, como sabemos. E noutros países, por exemplo, partir um espelho é sinal de bom presságio. Significa que o mal está de partida e que a boa sorte está para chegar. Na Inglaterra, noutras zonas, ou pelo menos em algumas, na Índia e da China, sempre que alguém morria, tinha-se o costume de tapar, de cobrir com tecido, os espelhos da casa onde o morto tinha falecido, por se acreditar que a sua alma pudesse permanecer ali, presa. Esta prática, ainda mantida por algumas famílias, sobretudo por algumas famílias judaicas, durante a celebração do Shiva, o luto que decorre durante uma semana no judaísmo. Mas quanto a essas superstições, eu nada vos poderei acrescentar. Não hoje, mas embora vos possa parecer estranho, vai ser de espelhos o nosso assunto de hoje. É caso para perguntarem desde já, que poderão ter os espelhos a ver com o espiritismo. Pois veremos. Eu encontrei na literatura espírita uma mensagem com o título Os Dois Espelhos. Chamou-me a atenção. Trata-se de uma mensagem redigida por Vinícius, um nome que serve de pseudónimo a Pedro de Camargo, um orador bastante conhecido no Brasil, pedagogo espírita, que desencarnou em 1966 em São Paulo. Teve, para além de um programa de rádio, participação em inúmeros eventos espíritas, ficou conhecido pela sua grande capacidade de orador e deixou-nos alguns artigos escritos, também alguns livros, dentre eles, Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre. A mensagem sobre a qual nós nos debruçaremos hoje encontra-se no livro Em Torno do Mestre e é sobre ela que nós iremos então refletir. O espelho, como sabemos, tornou-se num dos objetos mais vulgarizados pela sociedade. Todos aqui conseguimos identificar um espelho, assim como sabemos de imediato quando vemos um, para que é que ele serve. Diz-se que já no tempo dos egípcios antigos se produzia este efeito de espelhar em cobre polido. Desde essa altura remontam também essas tais superstições, como por exemplo o atribuírem propriedades místicas, a possibilidade de, por exemplo, eles serem falantes ou até divinatórios. Só mais tarde, no século XVI, com o surgimento da técnica de estanhar, ou seja, de revestir, é que se experimentou este efeito em lâminas de vidro e foi aí que se conseguiu alcançar esta possibilidade de nos permitir observar à vontade. Então, desde essa época que o fabrico dos espelhos se tornou numa indústria bastante rentável, tal a generalização do seu uso. E nós, para vermos isso, nos basta olhar para o nosso lar. Pois não há lar
por mais modesto que ele seja, onde não se encontre esse utensílio, para muita gente, considerado indispensável. Tão imprescindível que sair à rua sem o consultar, para amanhar o cabelo, para ajeitar a gravata, para arranjar o nosso fato, por exemplo, é, para muita gente, uma falta gravíssima que nós não podemos deixar de praticar. Então, tanto em palácios, luxuosos ou não, quanto nos casebres mais humildes, lá está o espelho, pomposamente colocado nas portas dos guarda-fatos, exposto magistralmente na parede de maior destaque da casa ou simplesmente pendurado em singelos quadros forradinhos a papelão. O certo é que ninguém os dispensa, do mais pobre ao mais rico, sejamos nós homens ou mulheres, mas para as mulheres, então nem se fala. Além de não dispensarmos o espelho em muitos recintos da nossa casa, como seja no hall de entrada ou no WC, o certo é que nós, mulheres, pelo menos muitas de nós, até o carregamos connosco, numas bolsinhas ou na própria carteira, para que nos possamos ajeitar, para que nos possamos compor, sobretudo naqueles momentos que antecedem a nossa entrada em algum lugar cheio de gente. O espelho representa para nós uma forma de autoapreço. Não tem mal. É o facto de nós demonstrarmos, é um meio de nós demonstrarmos que gostamos de nos mostrar sempre da melhor forma perante os outros. Mas será que isto é legítimo? Tratar-se-á isto de um excesso de vaidade? Bom, a atitude de nos observarmos a miúdo no espelho, claro que denuncia alguma vaidade. Mas não é uma vaidade que o Espiritismo condene. Aliás, o Espiritismo não condena nada. É também essa atitude uma atitude extremamente legítima, porque nós possuímos o direito de nos mostrarmos no nosso melhor possível. Além de que não podemos esquecer que nós somos seres humanos. A dimensão humana não pode ser esquecida. Nós vivemos apenas espiritualmente e vivemos também materialmente. O que me despertou a atenção na mensagem de Vinícius foi o facto de ela nos remeter para a existência de um outro espelho. Espelho esse que não é fruto da inteligência humana. Ele constitui a mais preciosa das faculdades que Deus nos deu, para que nos seja sempre possível trazer em nós, refletida a sua divina paternidade. Foi-nos dada para que nós possamos carregar connosco, de forma segura, a marcharmos rumo às conquistas gloriosas que nos estão reservadas. Então esse outro espelho de que nos fala Vinícius, essa preciosa faculdade que Deus nos ofertou, nada mais é que a consciência onde estão inscritas as leis divinas. Através então do espelho, aquele objeto, nós vemos que conseguimos refletir o nosso exterior. Mas através da consciência, nós conseguimos também refletir, mas refletir o nosso interior. Ou seja, nós pelo espelho vemos a imagem real do nosso corpo físico. Através da consciência nós vemos a imagem perfeita da nossa alma. Acreditamos ser possível ocultar quem verdadeiramente somos. Mas é precisamente nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos gestos diários que nós, sem sabermos, nos denunciamos, nos revelamos inteiramente. Então, enquanto o espelho apenas dá conta da nossa aparência, da nossa forma, a consciência revela o caráter, revela a nossa personalidade, revela os sentimentos que possuímos, até mesmo aqueles mais íntimos, mais secretos. Os dois espelhos, espelho e consciência, têm, portanto, esta função de refletir, mas refletem com justiça, a verdade, nua e crua, e expõem aquilo que nós somos na essência. Qual deles é caso para perguntarmos? Qual destes dois espelhos é então o mais importante?
Pois bem, ambos, porque cada um representa uma face daquilo que nós somos. Existem, no entanto, duas faces. Então, se existem duas faces, como nós vemos, daquilo que nós somos na nossa essência, é caso para perguntar: não é, pelo menos, uma certa insensatez nós continuarmos a querer estimar tanto e com tanto zelo o nosso corpo, que sabemos que um dia desaparece e, ao mesmo tempo, esquecermos de cuidar do espírito, que é aquilo que efetivamente permanece? Se nós não saímos à rua com os cabelos desalinhados, se nós não saímos à rua com a roupa amarfanhada, com os sapatos pouco limpos, porquê? Porque não nos importamos de a expor aos olhos dos que de cima nos observam e a quem nada escondemos a nossa alma ainda coberta de tão poucos valores e quantas vezes repleta de mesquinices. Se nós consultamos o espelho naquilo que diz respeito à beleza do nosso corpo, então por que não consultarmos também mais vezes a consciência no que concerne à beleza da alma? E se quando nos observamos, nós até obedecemos aos reflexos do espelho e logo procuramos corrigir todas as falhas, as mulheres então utilizam-se da maquilhagem para o fazer. Então, porque nem sempre escutamos também a consciência quando ela intimamente nos acusa as falhas do nosso interior? Ou seja, tudo isto para dizermos que nós ainda nos afligimos muito com a aparência do corpo, sobretudo, desse corpo que dia a dia declina, mesmo com todos os esforços que fazemos para o conservar. E, no entanto, pouco, ou pelo menos muito pouco, nos incomodamos ainda com o aperfeiçoamento do espírito, que é a sede da inteligência e dos sentimentos. Mas nós já temos alguns conhecimentos. Nós já despertamos para esta era espiritual, em que percebemos que cuidar de nós, estar no nosso melhor, não pode ser única e exclusivamente o prestarmos atenção ao corpo físico. Já possuímos, como eu disse, alguns conhecimentos a respeito desta matéria. E sabendo o que já sabemos, sabendo até que um dia todos, inevitavelmente, teremos de trocar esta vestimenta corporal pelo uso exclusivo da alma, é admirável o continuarmos demasiadamente focados no espelho do vidro e não reunirmos ainda esforços suficientes para nos habituarmos com a mesma assiduidade ao espelho da alma, ou seja, à consciência. Claro, como eu disse, o Espiritismo não nos condena em nada, até porque os bons espíritos sabem e nos dizem de que nós estamos em crescimento a cada instante e cabe à nossa missão individual e coletiva progredir. Os espíritos dizem até que aspirarmos a ser mais belos fisicamente é um desejo natural. É um desejo intrínseco à nossa espécie e que constitui um incentivo até para o nosso aperfeiçoamento. Mas eles advertem-nos, sim, para a necessidade de nos conhecermos profundamente. A célebre frase "conhece-te a ti mesmo" não foi frase ditada em vão. Os irmãos benfeitores recordam-nos ainda de um outro aspecto de grande relevância, de que tudo quanto existe materialmente é transitório e é passageiro. Não é por acaso que nós dizemos que estamos cá de passagem. A nossa consciência é quem melhor caracteriza a nossa individualidade. E porquê? Porque ela é quem melhor revela o nosso património evolutivo,
construído ao longo das sucessivas reencarnações. Emmanuel tem uma mensagem bastante conhecida que diz que a mente é o espelho da vida em toda a parte. Ele diz isto como uma metáfora para nos ajudar a compreender que a nossa mente projeta e reflete o mundo que carregamos, que a nossa mente é fruto das múltiplas reencarnações que já experienciamos. Então ele diz-nos ainda que sentimentos e inteligência são os dois grandes elementos que nos definem. Se o nosso coração se encontra sintonizado com as ações, com os sentimentos vinculados ao bem, à justiça, à fraternidade, então o nosso espelho interno, a nossa consciência, a nossa essência, vai certamente refletir de maneira clara, de maneira límpida. Mas se por outro lado o nosso coração se vincula ainda com sentimentos negativos, com o pessimismo, com críticas destrutivas, com a culpa, com sentimentos nocivos, refletiremos uma imagem distorcida, uma imagem que não pode ser baça, que não pode ser, desculpem, clara e limpa, mas baça. É, portanto, muito importante o cuidarmos de nós interiormente, quer seja na dimensão dos sentimentos, quer seja na dimensão da inteligência. Se o fizermos, estaremos a trabalhar para garantir o nosso equilíbrio, a paz íntima e todos os valores que ainda não possuímos. Ao mesmo tempo, estaremos a permitir-nos sair da superficialidade. Não quero com isto que hoje, ao sairmos, ao finalizarmos esta palestra, fiquemos com a impressão de que somos realmente ainda demasiado imperfeitos, que ninguém saia daqui diminuído, pois essa não é a minha intenção, mas a de vos convidar, assim como fazem os espíritos benfeitores nas mensagens que nos redigem, a nos superarmos a nós mesmos, a nos melhorarmos a cada dia, a nos esforçarmos nesse sentido. Então vejamos, tanto as nossas ações, quanto os nossos gestos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, tudo isso denuncia quem nós somos de verdade. E muitas vezes aquilo que nos incomoda nos outros é indiretamente aquilo que nós, não sabendo, vemos em nós. A parte boa, porque existe sempre uma parte boa, é de que, ao reconhecermos que somente deixando as viciações, esses nossos sentimentos de maior brutalidade, é que nós progredimos. E essa é a parte boa, saber que existe a escolha, que temos liberdade para optar e dizer: eu quero transformar-me, vou começar esse novo caminho. Dessa forma estaremos não só, como eu disse, a progredirmos individualmente, como estamos também a permitir que a Terra, este lugar que nos acolhe, progrida. E não é por acaso que nós já ouvimos dizer que o mundo espelha aquilo que somos. E assim é. E por isso, um dos aspectos dentro do nosso nível de consciência que nos cabe também desenvolver, cultivar, é a consciência ecológica. A consciência ecológica do profundo respeito à natureza, aos animais que são nossos irmãos, às árvores que são manifestações da sabedoria e da providência divina, às nascentes e a tantas outras coisas que gradativamente nós deixamos de valorizar e agora começamos a sentir os efeitos disso. Então aquele tempo em que agíamos somente com base nos instintos, é hora de dizermos: esse tempo acabou, não serve mais para nós. Agora é tempo de verdadeiramente nos conhecermos e a fundo e de criarmos
vamos dizer assim, resiliência, ou seja, é tempo de enfrentarmos com sabedoria os pequenos conflitos que existem nas nossas vidas, que nos distanciam uns dos outros. É tempo de enfrentarmos com sabedoria essas diferenças, com serenidade e prosseguir, mas não de costas voltadas, não de forma egoística. Então não podemos negligenciar que a parte do faz o teu próprio trabalho, esforça-te a ti mesmo, não podemos negligenciar esse lado. E o que devemos fazer é realmente trabalhar nesse sentido, esforçar-nos nesse sentido, para que esse espelho interior, que é a nossa marca registada, não denuncie mais a falta de alguma maturidade espiritual. Porque essa marca registada tanto denuncia a nossa maturidade espiritual quanto a falta dela. Então nós podemos concluir, desde já, que quanto mais nós nos esforçarmos em todos os valores do conhecimento humano, em todos os setores que nos cabe desenvolver, mais brilho nós estaremos a dar à nossa própria consciência. Então aproveitemos o que o Espiritismo nos dá, de mão beijada, e que possamos encontrar essas tais formas de sairmos da animalidade e aproveitar a possibilidade de nos desenvolvermos moralmente. E não é difícil. É preciso apenas encararmos a vida, como por exemplo dizia o velho mestre da antiga China, Lao Tse, que dizia que a viagem de 1000 quilómetros começa com o primeiro passo. Ou então fazermos como a ostra, que pega num grãozinho de areia e o cobre com camadas de calcite, vezes e vezes sem conta, sem nunca desistir, que se veja bem esta parte, até que o grãozinho se transforma numa maravilhosa pérola. Precisamos deixar de perpetuar a nossa caminhada no campo das ilusões. Basta de vivermos na ilusão de uma coisa que somos quando ainda não o somos. É preciso aceitarmos também, ao mesmo tempo, cada parte de nós e aceitar que toda, mas mesmo toda e qualquer experiência que alguma vez nós já tenhamos tido faz parte da vida, serve para o nosso crescimento. É a lei do progresso. Por consequência, nós devemos libertar-nos desses atavismos que nos impedem de crescer. Estamos no início de um novo ano. Agora, mais que nunca, é tempo de repensar naquilo que nós queremos para nós mesmos de futuro. Então, para que agravarmos os erros dos outros, acrescentando-lhe ainda os nossos erros também? Por que tanta dificuldade em aceitar os outros? Só porque têm uma opinião diferente da nossa. Conforme nos diz Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, e eu vou passar a citar, ela diz-nos: uma faísca, um raio que atinja um depósito de combustível e logo se apresentará a destruição. Controla-os na corrente das tuas reflexões e disciplina essas cargas poderosas de energia, canalizando-as para o trabalho nobre, para as conquistas que te dignificam. Retira, diz a irmã Joana, esse lixo mental que ainda existe em ti e permite que se apresente, irisado de sol, a tua outra face, para que o amor real seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. Então, os nossos comportamentos espelham, sim, o nosso verdadeiro eu. Também a Emmanuel, certa vez perguntaram: como passamos pelas experiências dolorosas sem azedarmos com elas? Como passamos pelas experiências dolorosas sem passarmos com elas? Sabem o que ele nos respondeu? Encarando-as como lições e não como retribuição. Confiem na vida.
Por muito longe que a vida vos pareça levar, a viagem é necessária. Viemos para atravessar um terreno muito vasto de experiências, para nesse mesmo terreno descobrirmos onde está a verdade, onde está a nossa distorção. A beleza de cada um, é caso para dizermos, é como a saúde. Vem de dentro para fora. E sem deixarmos de nos olhar por fora, olhemos-nos também por dentro. Façamos uso dos 2 espelhos. Não esqueçamos essa nossa outra face oculta ainda, muitas vezes obscurecida, mas que é tempo de fazermos brilhar. É caso então para perguntar, qual é o seu espelho? A qual dos 2 é que tem dado maior relevância? Prometo ao menos que vai pensar nisso. E lembre-se daquela frase que Jung nos dizia: quem olha para fora apenas sonha, mas quem olha para dentro é quem desperta. Agradeço a vossa atenção. Fiquem todos bem, que tenhamos um excelente resto de semana. Muita paz e até breve, se Deus assim o quiser.